Oi, gente, boa noite. Meu nome é Solange, eu prefiro que me chamem de Sol. Sou prima da Marcinha e ela me pediu para falar com vocês um pouquinho sobre a minha profissão. A minha profissão é biomédica. Eu sou biomédica analista clínica, pós-graduada em biomedicina estética. Hoje eu não estou atuando na área porque eu optei por estudar para prestar para a Polícia Federal, porque eu quero ser perita. Quero continuar na área de análises, mas na perícia, né? E o que é a biomedicina? A primeira pergunta que fica aí não é tipo medicina, né? Porque as pessoas, todo mundo que quando a gente fala da medicina, as pessoas falam assim, é tipo medicina? Não é tipo medicina, né? Médico é médico, biomédico é biomédico. Cada profissão tem seu lugar, cada profissão tem sua importância, então a gente não pode misturar as coisas. O biomédico, ele pesquisa e estuda os micro-organismos, ele estuda os seus fluidos corporais. Eu vou falar de uma forma bem simplificada, porque o objetivo da Márcia é direcionar vocês para as áreas, para que vocês conheçam as áreas de saúde, né? As áreas das profissões que vocês podem ter. Aqui meu cachorro latiu, eu perco o foco muito rápido. Então, a gente estuda as doenças, as enfermidades, a gente ajuda o médico a direcionar um tratamento para você. Porque o que acontece? Quando você entra no consultório médico e diz para ele os seus sintomas, ele suspeita que você tem algo, né? Ele diz assim, isso é uma virose. Ou então, porque normalmente eles usam essa palavra. E eu não critico os médicos por isso, porque o que acontece? Se você sai de lá sem o médico te dizer nada, esperando os exames, você vai sair revoltado, né? Então, ele sabe que aquilo pode estar sendo causado por um vírus ou por uma bactéria e ele usa essa palavra para que você saia com pelo menos uma explicação do que você está sentindo. E aí ele sabe o que pode funcionar para aquele caso. Ele não vai te mandar para casa se você não puder ir para casa. Mas o que eu não concordo é usar a palavra virose e administrar um antibiótico. Antibiótico é para bactéria. Então, se é vírus, né? Se é virose, é para vírus, não se usa antibiótico. É isso que eu não concordo, porque eu acho que a gente não pode tratar as pessoas como se elas não pudessem aprender. Então, essa é a parte onde eu discordo da medicina usar a palavra virose. Mas, né? Vamos e convenhamos. Vamos falar da biomedicina, que é para isso que eu estou aqui. Então, a gente estuda os fluidos corporais, a gente estuda os achados clínicos para direcionar seu médico para um tratamento. Então, por exemplo, você chegou no hospital com fortes dores de cabeça, ou com sintomas de rigidez na nuca, com infecções. A primeira coisa que o médico vai pedir é um hemograma, né? Que eles usam normalmente a palavra hemograma completo, mas todo hemograma é completo, quase buguei aqui. E aí, de repente, ele vê ali no hemograma que tem uma infecção muito alta em alguma área, e aí ele desconfia, por exemplo, de uma meningite. Então, o que ele vai fazer? Vai pedir uma punção lombar e vai enviar pra gente o fluido corporal que foi retirado dali da medula, o líquor, no caso, né? Tô usando como exemplo. E aí a gente vai analisar esse líquor e vai ter uma devolutiva ali pro seu médico, dizendo para você como é que tá o aspecto dele. A gente vai analisar no microscópio quais são as células que foram encontradas, como estavam essas células, se tem mais alguma coisa. Então a gente vai entregar pro seu médico todo o diagnóstico que ele precisa para te tratar e para descobrir se a sua doença é aquela ou não, e não sendo, ele vai investigar mais e mais e com outros exames também ele vai fechar a clínica. Então, fechar a clínica, que eu digo, é o estado do paciente. Então, sem a gente, o seu médico só suspeitaria, né? E aí, o que acontece? A gente entrega para o seu médico todo esse histórico, às vezes até um laudo evolutivo, né? Porque os seus dados ficam registrados, e aí a gente, dependendo do que o paciente tem, a gente sabe que é um caso grave, a gente envia para o médico um laudo evolutivo, os seus últimos exames e tudo mais, para que ele possa fechar uma clínica mais adequada para o seu caso. Então, a gente trabalha com fluidos corporais, né?
As pessoas têm um pouco de preconceito com a biomedicina porque falam assim, mas eu vou ficar analisando o cocô? Vai, se você quiser, né? Porque são setores e setores. Eu amo a biomedicina na parte de análises clínicas. Eu adoro ir pro microscópio analisar uma lâmina parasitológica. Eu gosto, quando eu encontro alguma coisa, assim, lógico, não quero que a pessoa esteja doente, mas é muito legal você encontrar e reconhecer um patógeno, né? E você falar, essa pessoa tá com tal coisa, e você saber que o médico vai poder tratar aquela pessoa. Então, indiretamente, a gente acaba ajudando no tratamento. Tem a questão também de que, mas vocês mexem com cocô e tal, não sei o quê. Durante o estágio, sim, né? A gente precisa passar por tudo, saber como é que funciona, aprender, né? Então, durante o estágio, sim, a gente faz muita coisa que depois não cabe ao biomédico, cabe ao auxiliar, mas eu acho que quando a gente se propõe, se dispõe a ser um profissional de alguma área, a gente tem que entender que algumas vezes a gente vai precisar sim fazer, né? E eu não consigo entender as pessoas que falam, mas isso eu não faço. Você escolheu cuidar de pessoas, né? Escolheu cuidar de vidas. Então, sim, se precisar, eu faço. Se não tiver um auxiliar, um técnico ali para fazer, eu faço. Preparo uma lâmina. Não tem problema de abrir lá o potinho de cocô. Não tenho problema de ir lá preparar uma lâmina de urina. Não tem problema nenhum. E outra coisa, é só um fluido biológico. Todo mundo tem, todo mundo faz, né? Qual que é a diferença entre a biomedicina e a medicina, né? A biomedicina, ela analisa você por dentro de várias formas, que depois eu vou dizer para vocês as áreas de atuação da biomedicina, e o médico analisa o que a gente encontrou, né? E de acordo com o que a gente encontrou, ele trabalha em cima do tratamento. Ele tem um conhecimento maior para te tratar, que é isso que nós não podemos fazer. Nós podemos diagnosticar, entregar para o seu médico e ele é que vai escolher o melhor tratamento para você. Na minha opinião, gente, falando na minha opinião, tem uma página chamada Na Minha Opinião, se vocês quiserem seguir lá no Insta, sigam. Só que já não é sobre biomedicina, são outras coisas, né? São questões para ajudar também os jovens, mas sigam lá, deem uma olhadinha. Voltando ao assunto, na minha opinião, uma profissão é dependente da outra, sempre, independente de qual é a profissão que você escolheu lá no final da sua vida. Você começou lá atrás com o seu professor, né, que te ensinou o básico, que te ensinou que te deu a base para você poder chegar a se encontrar. Eu gosto de história, eu gosto de biologia, eu gosto de matemática. Das perguntas que a Márcia colocou pra mim, foi o que você sempre quis? Não, queria fazer medicina, né? Mas não tinha condições financeiras de fazer e assim, disposição para estudar eu tinha muita. Mas eu engravidei muito cedo, fui mãe muito cedo, constituí família muito cedo e eu me dediquei à minha família e não conseguiria estudar em tempo integral o tanto que um estudante de medicina estuda. Hoje minha filha faz, né, medicina. E eu vejo o quanto ela estuda. Eu, sendo mãe, não conseguiria, mãe e esposa, não conseguiria dedicar todo esse tempo. Porém, eu me encontrei na biomedicina. É uma profissão que eu gosto muito de análises clínicas. Sou pós-graduada em biomedicina estética, mas foi uma área em que eu não me encontrei, né? É uma área que eu não gosto muito. Gosto de algumas coisas da biomedicina estética, algumas partes, assim, gosto de peeling, eu gosto de preenchimento, gosto de botox. E uma coisa que eu queria dizer para vocês também é que a biomedicina estética também é relacionada à saúde, né? Tem a questão da beleza, né, do estético mesmo, que trabalha isso aqui, né? Se a gente não tá bem com o que a gente tá olhando no espelho, às vezes a gente até adoece, mas a gente também trata doenças, como a hiperidrose, por exemplo, né, que é aquele suor excessivo, onde a mão fica muito molhada, os pés ficam muito molhados. Então, a gente aplica o botox nas mãos, na palma das mãos, ou às vezes na axila, paralisando ali a glândula sudorípara para que você não sue tanto. E o botox, ele tem um tempo, então, assim, depois de um tempo, você tem que reaplicar. Mas também entra na área da saúde, então, por isso que eu falo saúde estética. Não é só uma questão de beleza, não, né? O caminho percorrido,
Eu fui mãe muito cedo, então, assim, o meu colegial, que hoje é o ensino médio, né? Ensino médio? O ensino médio. Gente, vocês viram? Deu uma bugada. Eu fiz de uma forma que não me ajudou, que foi como se fosse um supletivo. Mas, na verdade, foi uma prova que o governo aplicava e eu consegui passar nessa prova e eu consegui concluir o ensino médio, né? Fiz são várias provas, mas eu consegui concluir o ensino médio. Porém, eu não tive aprendizado em muitas coisas. E uma delas foi a química. E quando eu cheguei na faculdade de biomedicina, eu achava que eu ia aprender muito sobre biologia e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? Química. Todos os semestres eu tive química. Eu tive química geral 1, 2, eu tive química orgânica 1 e 2, inorgânica 1 e 2, analítica 1 e 2. Então, assim, eu não sabia nada, gente. Eu não sabia nada. Eu ia pra faculdade de manhã, à tarde eu cuidava da minha família, à noite, quando eles dormiam, eu ficava estudando para aprender o básico. Por isso que eu digo, valorizem os professores de vocês, se dediquem, porque faz falta lá na frente. E aí eu tinha que me desdobrar mais que alguns colegas, porque eu não tinha a base, né? Então, durante o meu caminho percorrido, isso foi uma coisa muito difícil. Porém, passei, né? Sempre, nunca peguei DP, nunca tive problema nenhum com isso. E a biomedicina, ela é ampla demais, então você depois vai se encontrando dentro da área que você escolheu, né? Que é a biomedicina. Você vai se encontrando e encontrando as diversas possibilidades que você tem. Eu vou citar algumas. Eu até tinha colocado aqui na página para falar para vocês todas as áreas, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou falar as áreas assim mais disputadas, né? A biomedicina estética, a radiologia, análises clínicas, você pode fazer acupuntura. Deixa eu até ver algumas aqui. Você pode fazer saúde pública, toxicologia, você pode ser um toxicologista, trabalhar com análises toxicológicas, reprodução humana, que é muito legal também. Você pode ser um perito criminal e você pode trabalhar tipo freelancer pro fórum, pro governo, né? Você pode fazer perícia para eles e aí tem um concurso que você presta e tudo mais. Tem também, deixa eu ver aqui, você pode fazer perfusão extracorpórea, que é muito legal, que é você manter um órgão vivo. É uma máquina, na verdade, que mantém o órgão vivo, mas você, como biomédico, você sabe o que aquele órgão precisa para ser mantido vivo. Então, tá caindo sódio, tá caindo potássio, tá caindo isso. Então, você sabe o que você precisa fazer para manter aquela máquina funcionando exatamente como aquele órgão vital precisa, porque ele não pode, de repente, um coração que não pode parar de bater, enquanto o médico está fazendo uma cirurgia no paciente, para depois poder colocar de volta aquele coração naquele paciente. Então, é muito, muito interessante, que era uma área também que eu queria fazer, e talvez até faça, né? Tem a patologia clínica, né, que é análises clínicas, monitoramento neurofisiológico transoperatório, microbiologia de alimentos, então você também pode ir para a área de alimentos, tem microbiologia, informática em saúde, então se você gosta da área de informática e também gosta da área da saúde, você pode se encontrar na biomedicina, imaginologia, que é a parte de ressonância magnética, tomografia, hematologia, banco de sangue, tem muitas análises clínicas veterinárias, você pode fazer. Sobre os pontos positivos, né? Os pontos positivos da biomedicina, eu acredito que seja esse amplo número de habilidades. Meu cachorro abrindo a porta, gente. Esse amplo número de habilidades, olha só, perdi o foco, de habilitações que pode se ter. Hoje, ela está em volta de 31 a 32 habilitações. Agora entramos também na questão da vacinação, que a gente pode fazer, e essa questão de freelancer, né, da perícia de forma freelancer. Então, acho que um ponto positivo é esse, porque dentro da biomedicina você pode encontrar inúmeras áreas, porque você pode falar assim, eu gosto da saúde, mas eu também gosto da informática. Então, você pode trabalhar dentro da informática e dentro da saúde com a informática, né? Eu gosto da saúde, mas eu gosto da parte de gestão. Posso ser responsável por uma área dentro de um laboratório ou até de um laboratório todo, né? Normalmente um médico é responsável por um laboratório, mas um biomédico também pode se responsabilizar
por um laboratório, mas aí ele precisa ter a pós-graduação aí, de repente, em gestão, em alguma coisa, em algumas outras áreas. Os pontos negativos, desvalorização. Primeiro, se você tá buscando ficar rico como biomédico, não vai, né? A não ser que você trabalhe muito, monte seu laboratório, ou de repente vai para uma área e se dedique bastante. Mas é como toda área, só vai ficar rico se você realmente se dedicar muito, estudar muito e fazer muito, né? Mas a gente é muito desvalorizado. Por quê? A gente não é visto, então se você busca reconhecimento também você não vai encontrar, né? E muitas vezes o paciente e até o médico, ele nem olha o teu nome lá, né? Quem foi que assinou esse exame aqui, quem foi que assinou esse laudo, eles nem olham, então assim, não há uma valorização nesse sentido. E também não há uma valorização financeira, porque a gente é exposto a muitos patógenos, muitas doenças e tudo mais, e a gente não acaba recebendo financeiramente por isso, né? A gente acaba sendo desvalorizado nesse sentido. Há uma briga muito grande também, que é outra coisa que é um ponto negativo, porque os médicos, eles querem tirar... Muito minha gata, gente, olha que linda. Eles querem tirar as habilitações do biomédico. Então, por exemplo, a gente pode aplicar Botox, sendo pós-graduado em biomedicina estética. Botox, fazer preenchimento e tudo mais. E os dermatologistas querem isso para a profissão deles, né? Eles não querem que um biomédico faça. Então, assim, muitas vezes há uma briga muito grande e o conselho de medicina, ele é muito mais forte do que o conselho de biomedicina. Então, na maioria das vezes a gente acaba perdendo ou tendo que recorrer de novo e fica aquela coisa, posso fazer, não posso fazer, tá sempre na oscilação. Bom, pessoal, é isso, né? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho para vocês sobre a biomedicina. Espero que vocês, de repente, se encontrem nessa área. Se um dia a Má me falar, um aluno meu se encontrou, gostou do que você falou e se interessou e tal, vou ficar muito feliz. E pesquisem sobre, né, a biomedicina, deem uma olhadinha sobre os biomédicos. Tem lá o Dr. Bactéria, né, que faz toda ele tem aquele marketing dele e tudo mais, que é muito interessante também. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem enviar perguntas pela Má, ou podem me procurar lá no meu Insta, que eu tenho lá uma página chamada @ na minha opinião, não sei se eu já falei isso, porque eu sou hiperativa, então eu perco um pouquinho, que não tem nada a ver com a medicina, é uma página de autoajuda, mas que por ali, se vocês quiserem, vocês podem mandar, olha, vi lá seu vídeo, eu tô querendo saber tal coisa, e eu respondo pra vocês. E Má, muito obrigada por me convidar pra falar sobre a minha profissão. Se precisar de alguma coisa, ou se quiser gravar alguma outra coisa, estou aqui à disposição. Um beijo e espero encontrar muitos alunos seus aí, biomédicos, mais pra frente, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima, quem sabe.